Olá! Trabalhar em casa sem precisar acordar cedo, enfrentar o trânsito e chegar estressado no trabalho. Parece uma ótima ideia, não é? Com certeza, Joyce. O home office é um modelo de trabalho cada vez mais adotado por pessoas que empreendem e até mesmo por algumas empresas que já permitem que os funcionários trabalhem em casa mesmo. Nós vamos falar sobre as vantagens de não precisar sair de casa para trabalhar e também dar dicas de como manter o foco e a disciplina nessas situações. E para nos trazer mais informações sobre o assunto, recebemos uma convidada aqui no estúdio. Está conosco Luciane Linden, psicóloga do Programa de Gestão de Carreiras da Unicinos. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Está começando agora mais um Conexão Conhecimento. Cada vez mais as pessoas têm sido adeptas do home office e, ao que tudo indica, até 2020, trabalhar em casa vai ser uma prática bem mais comum do que se imagina. De acordo com dados de um estudo feito pela empresa norte-americana de software Citrix, cerca de 50% das pessoas que trabalham poderão optar pelo home office nos próximos anos. Bom, e nós iniciamos o nosso bate-papo então dando as boas-vindas para a Luciane. Eu gostaria que você explicasse para a gente o porquê que essa prática, né, esse trabalho em casa tem crescido tanto nos últimos tempos. Hoje esse trabalho de home office vem se tornando cada vez mais frequente, especialmente devido ao uso das tecnologias e também por uma questão de liberdade, de flexibilidade de horário, né? Tem vários fatores aí envolvidos que facilitam, né, essa busca dos profissionais por esse tipo de trabalho. Claro, até de acordo com alguns estudos, os funcionários estão preferindo ter mais flexibilidade de horário do que ganhar um aumento de salário. Então a gente pode concluir que também as pessoas cada vez mais vêm buscando qualidade de vida, né? Sim. Hoje vem se tornando uma prática bastante constante, né? A qualidade de vida acabou superando, né, até como tu trouxe, essa questão da remuneração. O bom é que tem as duas coisas casadas, né? Que tem a possibilidade tanto de ter a qualidade de vida quanto ter uma boa remuneração. E esse trabalho se torna uma alternativa bastante buscada hoje pelos profissionais em virtude disso. Bom, e além disso também essa procura pelo home office muitas vezes se deve a essa necessidade de ter um ambiente mais sem regras, digamos assim, ou com as próprias regras, né? Não um ambiente tão rígido quanto o ambiente de trabalho. Pode ser por isso também? Pode sim. Hoje as empresas que são bastante conservadoras, até elas vêm repensando os seus modelos, né? Claro que empresas mais modernas, né, dessa nova geração já têm essa abertura muito mais fácil e vem viabilizando em virtude dessa comodidade e até mesmo de uma produção maior dos seus profissionais. Então as empresas mesmo vão se adaptando ali, Exatamente. E bom, a gente sabe que muitas pessoas acabam optando pelo home office por questões de evitar o estresse do trânsito, de não precisar acordar tão cedo para ir até o trabalho. Mas então, quais os maiores benefícios que a gente pode ter no home office? Os maiores benefícios entrariam dentro do aspecto de ter mais tempo, né? O fato de não se deslocar no trânsito, como tu disseste, né? Muitas vezes as pessoas levariam 1 hora para chegar ao trabalho ou mais do que isso, né? Quase que o mínimo seria 1 hora para chegar, 1 hora para voltar para casa, então só aí são 2 horas. Multiplicando pela semana inteira, né? São várias horas que tu poderias estar utilizando no próprio trabalho ou até mesmo em lazer com a família. Então o fato de estar em casa facilita em questão do tempo, questão de custos também. A flexibilidade do horário também, né? Daqui a pouco um dia eu posso trabalhar num horário, outro dia eu trabalho em outro, de acordo com os meus outros afazeres. Isso, especialmente por ter uma família, ter uma série de outros papéis sociais também, né? Além do papel de ser um profissional e poder conciliar isso tudo de uma forma muito mais harmoniosa. Claro, com certeza. Bom, agora nós vamos conhecer a Paula, que decidiu trocar uma rotina de trabalho tradicional para se dedicar ao home office. O projeto dela até pode ser gerenciado de casa, mas nada impede que ela também viaje pelo mundo. Acompanhe.
Juliana e Márcia são jornalistas e já trabalharam em agências de conteúdo. Cansadas de ter a rotina definida pelo horário de trabalho, decidiram investir em uma vida mais livre. O home office começou meio por acaso, porque eu não planejei. Eu trabalhava numa agência, eu fazia produção de conteúdo, redes sociais, até hoje eu trabalho com isso. E aí uma pessoa me procurou para fazer um freelancer e eu comecei a fazer. E aí foi isso, depois desse surgiu outro, e alguns meses depois eu achei que era valia mais a pena para mim, pela qualidade de vida e também financeiramente, ficar só com os freelas, né? Então eu saí da agência e vim trabalhar em casa. Eu trabalhava em agência com produção de conteúdo, redes sociais, essas coisas como a Ju. E tinha essa vontade, assim, de ficar um pouco mais livre, de ter mais flexibilidade dos horários para conseguir fazer mais coisas da minha vida, assim, especialmente. E aí fui tentando organizar isso na agência, assim, e tentando ver se isso funcionava. E na agência era difícil, porque ter essa política, especialmente em lugares menores, assim, não é muito fácil. No caso de Márcia, o planejamento antes de sair da empresa foi essencial para que ela migrasse para o home office com mais segurança. Então, um pouco antes, enfim, de março, na verdade, no ano passado ainda, eu comecei a procurar alguns clientes para trabalhar de freela e dividir esse tempo para chegar um momento em que eu pudesse abrir mão do salário fixo da agência e ficar trabalhando só no home office como freela e tocando as minhas coisas. No entanto, exercer a profissão em casa exige disciplina e organização. Distrações e até mesmo excesso de trabalho são os erros mais comuns. Eu sou uma pessoa bem disciplinada, assim, eu gosto de ter uma rotina, o meu trabalho funciona melhor dentro de uma rotina, eu funciono melhor. Eu gosto de acordar cedo, então eu acordo entre 6 e 7 horas da manhã e começo a fazer as minhas coisas. Eu gosto de deixar mais ou menos tudo, o que eu tenho de mais urgente, eu deixo pronto durante a manhã. E de tarde eu trabalho em coisas mais criativas, assim, penso mais em estratégia do que na parte mais operacional. Eu acho muito bom essa parte, assim, de administrar melhor o meu tempo, saber como que eu trabalho melhor, os horários que eu trabalho melhor, como que eu rendo mais, isso para mim foi bem importante. Diferente da Ju, assim, eu tenho feito vários experimentos para tentar entender qual é o melhor horário de trabalhar, como é que eu me organizo melhor, assim, uma coisa que a gente tem que sempre ter na cabeça é a disciplina, porque é muito fácil se perder e, né, querer assistir televisão no meio do dia, assim, eu costumo fazer uma lista de manhã cedo de coisas que eu tenho para fazer e eu só paro de trabalhar quando eu termino a lista. Então, várias vezes acontece isso de 10 horas da noite eu ainda estou trabalhando. A Juliana e a Márcia sentiam dificuldades em encontrar material sobre home office na internet. Então, resolveram criar o Adoro Home Office, um site com entrevistas e matérias que ajudam a desmistificar o assunto. Eu vi algumas coisas sobre, mas eu achei uma maneira assim meio pesada, muito corporativa. E falar disso de uma forma mais leve, saber o que as outras pessoas fazem, como é que é isso nas empresas, porque às vezes nas empresas assim parece que é um tabu, né? A pessoa fala, a gente podia ter home office e já vem olhar assim como se a pessoa não quisesse trabalhar, se a pessoa quisesse ficar em casa vendo TV. E não é isso. Na verdade, o nosso objetivo é que a gente divulgue, assim, mais que essa política do home office, justamente, e sair um pouco do senso comum, porque a gente vê que, assim, a gente começa a procurar sobre isso, o que mais tem é tipo, como fazer, mas umas coisas que não tem muito embasamento, assim, né? Então, a gente procura mostrar, além disso, quem mais faz, né? Como é que funciona. E para quem deseja seguir esse caminho, elas dão algumas dicas. Acho que primeiro tem que ir atrás, né? A gente sempre diz assim, olha, às vezes pode existir um caminho dentro da empresa mesmo, de conversar com o chefe, de tentar ver se isso é possível ou não, às vezes não logo de cara, pode ser que não, né? Dificilmente a empresa vai te colocar no home office todos os dias da semana, mas às vezes pode existir a possibilidade de fazer um dia, de fazer 2. As pessoas, às vezes, a gente sempre diz, tipo, não larga o teu emprego agora, não chuta o balde, não precisa sair pedindo demissão, porque não é assim tão fácil, não é tipo, vou pedir demissão, vai aparecer um freela, né? É difícil, a gente tem que
plantar, tem que fazer esse relacionamento, tem que dizer para as pessoas que tu tá disponível, que tu quer fazer, né? Tu tem que te organizar para, de repente, abrir uma empresa, para poder dar nota, não dá só para ficar sendo informal o tempo inteiro, porque senão fica difícil. Então, tem que pensar em todas essas coisas, pensar se tu tem vontade, se tu consegue lidar com essa parte burocrática também do teu dia, de dar nota, de correr atrás do cliente, né, de saber quanto cobrar, porque aí isso tudo é tua responsabilidade, não é mais responsabilidade de outra pessoa. E o Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e na volta você vai conhecer um grupo que se uniu para falar sobre home office. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Conhecimento e a gente retoma aqui o nosso bate-papo para saber como é que funciona essa parte então da organização. A pessoa que ela decidiu trabalhar em casa, como é que ela pode optar, de repente escolher o turno da manhã ou o turno da tarde, de acordo com o seu rendimento? Isso, até no próprio trabalho convencional, né, com uma jornada de 8 horas diárias, é importante que você estabeleça uma rotina, né? Então, em casa é ainda mais necessário, porque, bom, você não tem outros reguladores, né, que não sejam você mesma. Então, é importante que se estabeleça de acordo com o momento em que você tem mais energia, né? Tu disseste o rendimento, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm esse rendimento maior de madrugada, outras pessoas têm mais facilidade pela manhã. Então, cada um precisa sentir qual é o momento que tem esse maior rendimento para que possa aproveitar isso e produzir, né? Até porque, muitas vezes, esse trabalho ele é remunerado por produção, né? Ao invés de uma renda fixa. Claro. Bom, e a gente também sabe que muitas pessoas acabam deixando os trabalhos tradicionais, enfim, para abrir um negócio próprio, para empreender, né? E dessa forma trabalhar em casa. Então, por que isso vem acontecendo cada vez mais? Ter a independência, né, talvez seja o principal fator envolvido, né? O fato de você estabelecer a sua jornada, né, escolher as atividades que te parecem mais atrativas, até no serviço que nós desenvolvemos no Unicinos Carreiras de Orientação Profissional, nós sempre buscamos identificar junto com o orientando, né, aquilo que ele interessa mais a ele, né, aquilo que para ele é importante de fazer, que combina com os seus valores, com o seu jeito de ser. E assim ele não vira refém de uma condição que é imposta, né, por uma instituição, mas ele próprio pode definir aquilo que para ele é mais importante, né, e fazer com mais paixão, automaticamente vai ter um resultado, um reconhecimento, tanto social quanto financeiro, disto. Com certeza. Bom, e além desses empreendedores, também parte das pessoas que trabalham em casa são vinculadas a alguma empresa. São empresas que permitem que seus funcionários trabalhem em casa. Que vantagem, então, essa empresa pode ter ao fornecer essa liberdade, né, para o seu funcionário? Hoje as empresas vêm fazendo alguns testes, né, e por estarem colhendo alguns resultados favoráveis, vem estendendo um pouco mais isso, né? Hoje já é bastante comum, por exemplo, um dia dentre os 5 da semana que o profissional faça as suas atividades de casa, né? Porque, bom, enfim, pelas questões tecnológicas facilita e até ele consegue ter uma concentração maior, né? Porque lá no trabalho em si, na empresa, muitas interrupções são feitas, então reuniões ou outras situações que às vezes não estavam previstas. E já em casa você consegue se organizar e ter um foco total naquelas atividades naquele momento. Claro, então as empresas também estão fazendo esses experimentos, né, para identificar. Daqui a pouco começa com uma vez por semana, depois vê que funcionou e amplia um pouco isso, né? Bom, Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo. É um instante só, nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão Conhecimento e o programa de hoje se dedica a falar sobre as vantagens e os desafios do home office.
E para nos trazer mais informações sobre o assunto, está conosco Luciane Linden, psicóloga do Programa de Gestão de Carreiras da Unicinos. Bom, e a gente estava falando muito em pessoas que trabalham em casa, mas também existem aquelas que aproveitam o momento de uma viagem para trabalhar ou até viajam muito a trabalho, né? Então, como manter a disciplina também nesses momentos? Porque daqui a pouco a pessoa vai conhecer um lugar novo, vai querer também fazer os seus passeios por lá, né? Então, como dividir esse tempo? Isso, é importante que se aproveite desse momento, né, da viagem, mas, bom, a pessoa está a trabalho, então é importante que ela também se organize para isso e o mais adequado seria estabelecer um horário, ou pelo menos uma jornada diária, eu vou me dedicar a 4 horas, né, ou, enfim, 3 horas, de acordo com o dia, dependendo da programação, mas para que ela possa, de alguma forma, se isolar naquele momento e se dedicar às suas atividades, porque aí ela vai usufruir melhor também do momento de lazer, né? Se ela estiver tranquila, que ela fez a entrega já necessária dela naquele Às dia. vezes até nesse momento de deslocamento, dentro do avião mesmo, se a pessoa vai para longe, né? Ou, enfim, de ônibus, como ela for, esse tempo do deslocamento também pode ser bem aproveitado, né? Pode sim. Muitas pessoas vêm fazendo isso, né? Até, claro, a tecnologia, como a gente já disse, ela ajuda muito. Então, eu posso utilizar o meu smartphone, né? Ouvir um áudio ou daqui a pouco até com o Note, né? Digitar alguma coisa. Então, não vai ter a internet ali, mas pode usar os documentos, enfim, né? Bacana. Então, tem muitas alternativas. Bom, e a gente também sabe que um dos desafios do home office é administrar o dinheiro, porque quando se trabalha numa empresa existe, enfim, todo um setor financeiro que vai mais ou menos cuidar dessa parte. Mas a partir do momento que a pessoa começa a ganhar o próprio dinheiro, então, como é que ela pode cuidar dessa questão? Isso, é uma questão que exige novamente a disciplina, né? Está bastante fundamentado na questão da disciplina, seja na rotina, seja também na questão das finanças, né? No começo, é provável que a pessoa ainda não saiba qual vai ser o seu rendimento em termos financeiros, né? Mas à medida que os meses vão passando, ela já vai ter uma base, então ela pode se organizar, né? No sentido de guardando esse valor, né? E para que ela possa não ser surpreendida no final do mês por não ter se organizado, enfim, tido essa disciplina que é necessária. Com certeza. Bom, e tem pessoas que são autônomas, tentam então trabalhar em casa, daqui a pouco não se adaptam muito bem àquela rotina e precisam de um espaço para trabalhar realmente. Tem espaços que são destinados a justamente essas pessoas que trabalham em casa e preferem uma vez ou 2 vezes por semana ir para um local diferente da sua casa, onde realmente ela vai conseguir se concentrar, de repente nos dias em que a família toda está em casa e aí tem muita gente, né, que daqui a pouco chama para uma questão, chama para outra e acaba tirando o foco daquela pessoa que está tentando trabalhar. Nesses dias ela pode ir para um outro espaço que é destinado para essas pessoas que trabalham em casa. Esses espaços podem ser uma boa alternativa? Sim, são uma ótima alternativa, né, para profissionais autônomos. Às vezes você tem uma reunião para fazer, né, com um cliente e não quer chamar ele para vir na sua casa. Então, esse espaço se torna uma alternativa fantástica. E espaços que surgiram justamente para isso, a partir dessa percepção de uma demanda, né? Que estão percebendo que as pessoas que trabalham em casa, realmente esse número de pessoas está crescendo, né? Sim, então é um espaço que muitas vezes tem vários recursos, né? Tanto internet, alguns têm até secretária, né? Então, é um espaço bem organizado, em que a pessoa subloca, né, um determinado horário e vai até lá e, enfim, se reúne com alguém ou trabalha sozinho. Exato, não é aquele aluguel mensal. Exatamente. Também, enfim, tem restaurantes e cafés que também já oferecem esses serviços. Mas, bom, e quando a pessoa trabalha em casa e a família inteira também fica em casa? Muitas vezes a família acaba não entendendo que essa pessoa precisa de silêncio, precisa ficar sozinha durante um tempo. Então, como que as pessoas que convivem com alguém que trabalha em casa podem colaborar com isso? Isso, eu acredito que o importante seria fazer algumas combinações iniciais. Regras ali na casa com a família, né? Porque, bom, é um trabalho,
né? E é importante que todos compreendam e que se estabeleça, de repente, um horário, né? Ou até que quem está trabalhando no home office possa escolher o horário onde tem o menor número de pessoas na casa, né? Claro que a gente sabe que quando tem criança dificulta um pouquinho, né? Elas não respeitam tanto, né? Até por uma questão de não entenderem, né? Essa Exato. questão. Mas o ideal seria fazer uma combinação inicial e aí se organizar dentro de horários que viabilizem. Bacana. Bom, e para a gente encerrar, então, eu gostaria que você recapitulasse um pouco e deixasse algumas dicas, as essenciais, para quem daqui a pouco está começando agora a trabalhar em casa, né? O que você diria para essas pessoas? Se apresenta como uma alternativa bastante tentadora, né? É importante que quem está pensando possa refletir bastante a respeito antes de dar esse passo, né? Possa buscar justamente informações a respeito, também identificar as suas características, né? Bom, a liberdade para mim é importante, a flexibilidade, eu tenho facilidade em ter o controle, né, das situações, a disciplina, consigo me organizar, bom, então se apresenta como uma alternativa bem importante, né? E com possibilidades até de uma renda maior, muitas vezes, porque você pode trabalhar para mais espaços diferentes, né? Não necessariamente para uma única empresa, tudo isso é variável, né? Como nós falamos há pouco, ele pode ter o seu próprio empreendimento ao invés de ser funcionário, então tem muitas alternativas aí. Mas é importante não se perder nesse mar de opções e fazer uma opção, né? E aí, inclusive, o planejamento de carreira pode se tornar um aliado para essa prática. Claro, nem todos vão ter esse perfil, né? Daqui a pouco tem gente que tem um perfil que consegue realmente se disciplinar e outros precisam daquele espaço, daquelas regras do ambiente de trabalho para conseguir render e produzir, né? Até uma ideia poderia ser seguir trabalhando na empresa que está atualmente e conciliar com uma atividade de home office para ver como que isso vai se dar, né? Uma espécie de teste. Isso, e aí se isso for tomando uma proporção maior, aí sim, né, fazer essa opção. E realmente migrar para o trabalho em casa, né? Ou até discutir com a empresa, né? Fazer alguns testes com a própria empresa, né? No sentido de ficar um dia em casa, ver se a produção vai aumentar ou vai diminuir, porque esse é o receio que as empresas têm. Tá bem. Ficam as dicas então aí. Exato. Nós agradecemos muito a sua presença. Obrigada agradeço. pelas informações e até a próxima. Até mais. E o Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.